1 Coríntios 15, 45, que diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Vamos ler de novo? Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, espírito vivificante. O que a gente aprende aqui? Quando Deus formou Adão, formou a imagem e semelhança de Deus, certo? Como está escrito lá em Gênesis. Gênesis 1, 26. A imagem, Deus ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Adão pecou, perdeu a comunhão com Deus. Então aqui a gente lê esse versículo que diz: o primeiro homem, Adão, tornou um ser vivente. E o último Adão, que é Jesus, que veio, espírito vivificante. Amém? O que isso significa? Que Jesus ele veio trazer de volta o que Adão tinha perdido. Adão perdeu a comunhão, Jesus veio trazer de volta essa comunhão. É por isso que nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos que deixar de lado as coisas que não faz parte da natureza divina. Por quê? Porque nós somos nova criatura. Por isso que nós temos que estar a cada dia crescendo no conhecimento, na graça de Deus. Todo dia a gente tem que aumentar a nossa comunhão. Vamos abrir aí em 2 Coríntios 3, 18. Segunda Coríntios 3, 18. Show? Que diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos ler de novo? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que isso significa? Que a cada dia nós temos que estar semelhante a Deus. Cada dia que passa, nós temos que espelhar a semelhança, a imagem de Deus. Como que a gente vai fazer isso? Buscando a face de Deus, orando, lendo, buscando mais e mais a presença de Deus. A cada dia nós temos que estar crescendo, cada dia a gente tem que estar buscando mais e mais. Vamos ler de novo. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, olha só, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Como? A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa transformação tem que ser todos os dias. Não basta só aceitar Jesus como Senhor e Salvador e continuar levando a vida como antes. Não pode ser assim. Nós temos que estar com sede de conhecer mais o Senhor, de buscar mais o Senhor. Vocês lembram daquela vez que eu falei com vocês que tudo tem que estar no coração, um desejo de fazer, com aquela intensidade, com aquela força de conhecer mais e mais de Deus? Então isso tem que ser todos os dias. Por quê? Porque Deus ele tem pressa de nos aperfeiçoar cada dia. Por quê? Porque Jesus está voltando. E a gente tem que estar prontos. Nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados para aquele grande dia. E já está muito perto. Está muito perto de Jesus voltar.
Está muito perto. A gente não sabe o dia da nossa senha. Sabe? Eu não sei. Ninguém sabe. Ou uma coisa ou outra. Nós temos que estar preparados. Então, o que acontece hoje em dia? A gente vê muita gente aceitando Jesus como Senhor e Salvador, mas não tem mudança de vida. Não tem mudança de hábito. E nós não podemos ser assim. Deus, Ele quer que a gente seja diferente. Deus, Ele quer que a gente resplandeça a luz dEle a cada dia. Eu separei aqui Colossenses, para a gente dar uma... Colossenses 1, Colossenses 3, versículo 1. Que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Olha só, aqui Paulo ele fala, se a gente está ressuscitado com Cristo, nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Nossos pensamentos, nossas atitudes, tem que ser visando as coisas do alto. A gente não pode pensar de qualquer maneira, a gente não pode agir de qualquer maneira. Em tudo a gente tem que ver, será que Jesus agiria assim, desse jeito? Nós temos que estar nos consertando a cada segundo. Porque é muito fácil a gente falar uma palavra, né? Quando viu, já falou. É muito fácil quando os pensamentos flutuam, né, na nossa cabeça, né, Lourdes? Um monte de pensamento, não é todos os pensamentos que a gente pode frisar, uns a gente tem que expulsar, outros a gente tem que repreender. É assim a vida do cristão. Porque os nossos pensamentos são muitos pensamentos. E nós temos que nós temos que ficar prestando atenção naquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. Sabe? Por isso que Paulo aqui ele nos alerta. Diz que é bom a gente contar até 10 quando for falar uma palavra. Então, não fala palavrão. O 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Quer dizer, muitas coisas que a gente fazia no passado, hoje a gente não pode fazer mais. Temos que ser diferente. Às vezes a gente vê pessoas que já estão há muito tempo na igreja, mas o comportamento é da mesma maneira como era antes. Isso não pode. Cada dia a gente tem que estar buscando crescimento, comunhão com o Pai, entendimento da palavra, porque a gente tem que ter o interesse de fazer isso. Se a gente não tiver o interesse, não funciona. Verdade. Aqui ele fala algumas coisas, né? Vou repetir o 5. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria, e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, sobre o que vive na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, que vocês já se despiram do velho homem com sua prática, e se revista do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha só esse 10 aqui que interessante. Se revista do novo, que é o quê? O crescer de glória em glória que a gente viu lá em Coríntios. Nós temos que cada dia estar crescendo. Amém. Porque se a gente não crescer, a gente vai ficar um anão espiritual. Né? Não é não? Não cresceu em nada, tá pequititinho espiritualmente.
Agora esse negócio de mentir, essas coisas, eu detestava, nem na hora eu gosto assim, não gosto de brincadeira assim, de mal, assim, a pessoa brinca, ai não, às vezes só foi uma brincadeira. Não, eu não gosto. A palavra de Deus Mentira fala. é horrível. Ou você, né? Pois é, eu nunca gostei que falasse mentira. Então, a palavra de Deus fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Tá. A gente não pode Meio termo. meio termo. Nem tá quente nem tá fria. Então, não pode, de maneira nenhuma. Aí o 10 fala assim, se revista do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre o grego e o judeu, circunciso e circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos nós. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Gente, o que tem hoje de crente impaciente é incrível. A paciência tem que estar em todo o nosso momento, de toda essa situação. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. A falta de perdão também está andando muito, sabe? Essa falta de perdão nos afasta de Deus. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que se perdoar para poder ser perdoado. Onde nós paramos? 14. Todo mundo ora Pai Nosso, mas não faz uma reflexão, né? E a desculpa também não é nada. Desculpa quando você faz alguma coisa. Porque o Pai Nosso, coisa. o Pai Nosso fala assim, que nós temos que perdoar nossas dívidas, para que Deus possa nos perdoar. Né? Nós perdoamos nossos devedores, assim como Deus perdoa a gente. E Se ele não perdoar, como Deus vai perdoar? Isso é muito sério, que até na hora da oferta, porque a parte da oferta, a oferta é também um culto a Deus, faz parte de cultuar a Deus, a parte da oferta. A palavra de Deus fala que se a gente tiver alguma coisa contra o irmão na hora da oferta, nem a oferta Deus aceita. Tem que deixar do lado e ir lá consertar para depois ofertar, porque a oferta é um culto. É igual levantar as mãos a Deus, também é um culto, sabe? Em adoração a Deus, levantar as mãos. Amém. Amém? A palavra de Deus fala, levantem mão santa, sabe? Amém. O 14. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membro de um só corpo. E seja agradecido. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hino e cântico espiritual com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizeres, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Glória a Deus. Amém? Então, o nosso comportamento tem que ser um comportamento de uma nova criatura. A palavra de Deus fala em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus. Então, nós somos imitadores de Deus. E nós temos que estar crescendo a cada dia, porque a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança dele. Só que, como Adão perdeu, Jesus veio trazer de volta. Só que se trazer de volta, a gente tem que ir, passo a passo, crescendo, de glória em glória. Sabe? A gente tem que estar crescendo, porque senão a gente vai ficar anão espiritualmente. Né? É o que a gente mais vê, é anão espiritualmente. A gente escuta cada coisa que fala assim, misericórdia. Sabe? Porque não busca o conhecimento. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o nosso ensinador. É Ele que nos ensina cada dia. Mas Ele só vai ensinar se a gente tiver interesse. Se a gente quiser. Se a gente buscar. Se a gente insistir. Porque a palavra de Deus fala que aquele que bate, a porta se abre. Não tem aquela história lá do juiz, que a viúva ia lá importunar o juiz fala assim, já vou resolver a causa dela para ela me deixar em paz. Por quê? Porque ela insistia.
E a gente tem que estar insistindo também essa busca de querer mais de Deus, mais de Deus. Porque é Ele que faz através do Espírito Santo, que faz todo o trabalho em nós. Só que nós temos que querer. Se a gente não quiser, Deus não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Vamos abrir em Hebreus. Um pouquinho mais para frente. Hebreus 12. Doze, 14. Isso aqui a gente fala direto, esse versículo. A gente não recita onde que está, mas a gente fala direto. Que diz assim, ó: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Olha só, esforcem. Então quer dizer que tem que ter um esforço para viver em paz com todos e para serem santos. Hebreus 12, 14. Olha lá, esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Então, para ser santo tem que ter o quê? Um esforço. Sem santidade. Seguir a graça com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o meu tá: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha só o 15, que interessante, ó. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Aqui eu achei interessante esse 15, que fala que é para a gente não guardar mágoa, para que a gente não seja excluído. Então, por isso que a gente tem que liberar perdão. Lê o teu 15, Lourdes, que não está assim. É verdade. Tudo do 15? É só o 15. 12, 15. Isso. Até onde que você quer? Não, lê o 15 só. Ai, eu não tô chegando. Lê, Nilda. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Exatamente. Isso aí é mágoa no coração. Se a gente tiver mágoa no coração, a gente é excluído. Não é que Deus corta. Nós mesmos se excluímos. É verdade. Tá vendo quantas coisas que a gente tem que estar sempre... Pode guardar o passado também, não pode ter o passado na mente. Tem que ficar ali, ó, cada dia se consertando na presença de Deus. Tem uma irmã, né, que ela era evangélica, ela chama Lúcia. Aí ela, não sei o que aconteceu, ela saiu da igreja quadrangular, foi para aquela adventista, não, aquela do véu. Aí ficou, mas ela tem um rancor tão grande, ela não perdoa as pessoas. Então, a parte do rancor. Sabe o que aconteceu? Ela está doente, ela só vive doente. O rancor traz doença. E ela não quer que a gente vá na casa dela. Ela falou mesmo assim, eu não vou ficar no WhatsApp para não ter contato com mais ninguém. Aquela lá que está gorda? Não é a gorda não, é a outra. A Ah. outra não é gorda não, a outra sim, isso é normal. Só que ela tá assim, o que quer dizer? Se ela tivesse firme na igreja, ela não estava com o coração amargurado assim, firme com Jesus. Firme com Jesus. Né? Por quê? Ela não estava. Porque a gente tem que pedir o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda. Sabe? É o Espírito Santo que nos ajuda a perdoar, é o Espírito Santo que nos ajuda a ter comunhão com Deus. Tudo é através do Espírito Santo, porque nós mesmos, sozinhos, a gente não pode fazer nada. Não vai não. Só que a gente tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, e essa comunhão com o Espírito Santo que está faltando hoje. Sabe? A gente não tem essa conversa com o Espírito Santo todos os dias. Porque se magoa a gente, né? Mas... A gente tem que perdoar. Exatamente. Por quê? Não pode guardar mágoa.
Então, a cada dia a gente tem que estar pedindo ao Espírito Santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E é o Espírito Santo que habita em nós, que nos vivifica a cada dia, que faz esse trabalho. Só que a gente tem que querer, a gente tem que pedir, a gente tem que insistir a cada dia. Amém? Amém. Eu achei interessante essa parte lá, aquele primeiro versículo que a gente lemos, de 1 Coríntios. O Espírito que a gente viu, o Espírito vivificador, é o mesmo Espírito de doador de vida. Então Jesus, ele veio doar a vida, ele veio trazer de volta o que Adão tinha perdido. E outra coisa, uma nova vida é um estilo de vida novo e zerado. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, é um novo estilo de vida, novo e zerado. A gente começa do zero. Por isso que a gente tem que estar crescendo a cada dia, porque senão a gente fica um anãozinho espiritualmente. E como é que um anãozinho espiritualmente vai fazer as coisas? Então, hoje é dia da gente sempre estar buscando mais e mais de Deus, ter aquele período com Deus santo, sabe? Um período para ler, um período para estudar, um período para meditar, um período para falar em línguas. A gente tem que ter esse momento com Deus, mesmo se for 5 minutos do dia. A gente tem que tirar e fazer isso. Amém? Vamos agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus. Ele está sempre nos ensinando, nos capacitando. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Obrigada. Sem mudança de vida ninguém verá o Senhor. E a gente tem que a cada dia estar mudando. Pai amado, Pai querido, Obrigado, Jesus. glorificado e exaltado seja o teu nome para sempre, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado, nos capacitado, nos orientado. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença que nos vivifica, que nos renova, que nos fortalece. Obrigada, Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus.